concurso público que nós fizemos. O primeiro concurso público. E eu fui a Brasília tratar desse concurso. E a única que aceitou foi o SESP fazer o concurso apenas com o valor das inscrições. E a Defensoria foi começando a deslanchar com esses meninos. Em 2003, eu fui convidada para ser subdefensora pública geral. Foi quando a doutora Lourdes me nomeou presidente da comissão do concurso. O concurso público que nós fizemos. O primeiro concurso público que, portanto, trouxe estabilidade à carreira do defensor público, deu-se exatamente no meu governo. Eu já tinha entrado em contato por telefone com várias empresas e a única que aceitou foi o SESP fazer o concurso apenas com o valor das inscrições. O concurso público feito por uma instituição séria, nós não tivemos nenhum recurso. Demos posse aos 10 primeiros colegas imediatamente e a Defensoria foi começando a deslanchar com esses meninos. Sou Rafael Barbosa, defensor público desde o dia 31 de março de 2004. E no meio dessas pessoas que foram nomeadas, as pessoas do Rio de Janeiro voltaram para o Rio e a gente ficou com um número reduzido. Aí foi quando ele nomeou a segunda etapa desse mesmo concurso. Meu nome é Ricardo Queiroz de Paiva. Comecei a trabalhar na Defensoria em 2002 como estagiário. Primeiro eu tive, enquanto estagiário, concurso, né? Passei em 2003. Em 2005 eu fui nomeado. A Defensoria no Amazonas, ela já existia, mas ela ainda era praticamente um órgão do Estado, não tão prestigiado. E em 2005, quando eu tomei posse, a Defensoria era muito incipiente, né? Era uma instituição muito pequena, com um orçamento muito pequeno e totalmente vinculada ao Estado. Nós começamos a estruturar a carreira, finalmente a carreira da Defensoria Pública. Os defensores, mesmo assim eram muito poucos, não conseguiam nem suprir a necessidade da necessidade de defensor público para a capital. Eu consegui nomear os defensores para polos, criei polos. E se a gente olha a Defensoria hoje, você vê uma instituição que o defensor chega no interior, ele tem um prédio, ele tem um computador, ele tem servidor, ele tem toda uma estrutura à disposição. E eu fui com uma caixa de papelão. Dentro dela tinha uma resma de papel e alguns formulários, que eram as fichas que eu preenchia do assistido. Tinha caneta, tinha um carimbo, tinha um grampeador, mas somente isso. Todo mundo que entrou nesse, que eu digo que é o primeiro concurso para defensor público, todo o interior que a gente passou, a gente tinha a primeira missão, que era montar a defensoria. E a segunda era mostrar para a população qual era o papel da defensoria. E esse é um papel que até hoje muita gente não conhece, né? A população reclamava muito, dizia, olha, o governador não tem defensor público aqui. Então se fazia extremamente necessário naquele momento a realização do concurso e o chamamento de novos defensores públicos. E quem podia resolver aquele problema naquele momento éramos nós. Como nós estávamos vindo de um concurso que havia sido anulado, então era um momento muito delicado, né, que nós tínhamos que fazer no concurso em que tudo desse certo. E através do concurso público que você traz uma pessoa que é concursada, ela não pode, de forma nenhuma, ela fazendo o papel direito, sair do serviço público, porque o governador de plantão, quem quer que seja, o governador de plantão não quer. E o que mais foi satisfatório foi o número de defensores que foi permitido. Foram 60, de uma vez só. Eu acho que talvez tenha sido, na história da Defensoria, o maior número de defensores que se colocou ao mesmo tempo. 15 de outubro de 2013. Foi maravilhoso esse concurso. Foi belíssima a posse deles. Mas o que complicava é porque a gente estava se preparando para receber 35 e teve que se preparar para receber 60. Nós ficamos na sede organizando o material que eles tinham que levar para o interior. Mais do que duplicando o quadro de defensores.
Aí uma turma separando os computadores, outros os crachás. Eu vendo aquela questão da frequência, porque eles entraram em exercício naquele dia, então tinha que assinar naquele dia. Olá, sou Maurílio Casas Maia, defensor público desde 15 de outubro de 2013. Foi um momento super emocionante de colher frutos de um trabalho de restrição, sem fim de semana, estudo para concurso. E a gente não sabe muito bem o que nos espera, né? Essa turma de concurso, é claro, veio com todo o gás e a gente viu que em pouco tempo, de 2014 para cá, a Defensoria Pública deu um pulo nunca visto antes. Eu lembro que na ocasião nós ficamos trabalhando até quase 9 horas da noite, para dar conta, para conseguir dar matrícula para todo mundo entrar na folha naquele mês. Então a gente precisou fazer um curso de formação um pouco mais extenso para a gente preparar as estruturas no interior para esses 60 colegas. Então a escola realizava vários cursos de aperfeiçoamento para os defensores nas mais diversas áreas, não só para os defensores como para servidores também. Você pode pensar, só uma autonomia seria capaz de oferecer isso para uma instituição. Não, foi o governador Omar que resolveu levar os defensores para o interior, nomeou 60 para bater com o número de municípios e mandou para o interior. A cidade para a qual eu fui enquanto defensor público interiorano foi Maués e permaneci lá por vontade própria até poder ser removido para Manaus. Criei esse afeto pela cidade, esse carinho e quis trabalhar lá todo o tempo que fosse possível no interior. Nós tivemos que criar várias defensorias, tivemos que conseguir prédios para funcionamento da defensoria em vários municípios do interior. A gente procurou as prefeituras em que esses defensores iam atuar e começou a fazer parcerias com esses prefeitos para que o prefeito desse a estrutura onde esses colegas iam trabalhar. Na nossa época, acontecia muito de alguns colegas ingressarem com ação civil pública contra um determinado serviço que não estava funcionando bem no município e o prefeito retirar os servidores do defensor e o defensor ficar sem servidor para trabalhar. E aí, quando tinha algum aperto, quem ficava sem? A defensoria. Era comum, às vezes, mais de um colega do interior ligar e dizer, esse mês não pagaram a internet, estamos sem sinal, como é que trabalha? Esse mês não pagaram a luz, não tem energia, como é que eu atuo? Esse mês exoneraram a nossa servidora de apoio, e agora, como é que eu faço? Esse mês não teve limpeza, é para eu pegar a vassoura e limpar? Foi aí que a gente entendeu que a gente precisava reconstruir a atuação da Defensoria no interior do estado do Amazonas. Então a Defensoria entendeu que dessa forma não era possível levar atendimento com dignidade para o interior. E aí o Rafael, na época, assumiu como defensor público geral e resolveu trazer esses colegas para a capital. Se a gente for pensar ali, a gente tinha na capital mais ou menos entre 30 a 40 defensores públicos e foram nomeados mais 60 e todos estavam no interior. E ele teve uma atitude corajosa porque ele trouxe todos esses colegas para a capital, para reforçar a capital, e ali a gente estabeleceu que a nossa ida para o interior ela precisava ser de forma estruturada. E aí eu digo, foi uma decisão da minha equipe que eu assino embaixo, porque eu que era o defensor geral, eu trouxe todos os defensores para a capital e disse, só retorno para o interior quando eu tiver condições financeiras para dar o necessário para o defensor trabalhar e para o assistido receber com um serviço digno e de qualidade. Mas, quando a autonomia chegou e um orçamento foi melhorando, a gente começou a ter o quê? A ter efetivamente o serviço, porque mandar um defensor para o interior sem estrutura é a mesma coisa que não mandar. A Lei 01, ela coloca lá que a Defensoria Pública é uma instituição que tem autonomia financeira, orçamentária e administrativa. A meu ver, é extremamente marcante foi a consolidação, a efetivação da autonomia administrativa, orçamentária e financeira da instituição. Sinceramente, para poder ter aquela questão, na minha visão, que a gente pudesse respirar e realmente, de fato, dizer a Defensoria existe de fato, foi a partir da autonomia. O Maraziz, que deu essa força toda e nós chegamos aonde estamos hoje.
Qual foi o passo que ele fez? Ele colocou a Defensoria Pública na LDO. Ele garantiu 1% do orçamento, que na época foi de 1%, e era um valor muito ínfimo, porque naquela oportunidade não dava nem para cobrir as despesas da Defensoria Pública, mas ele, na LDO seguinte, ele garantiu o percentual correto para a Defensoria Pública. Você dá autonomia, você dá mais independência. A partir daí, a gente precisava o quê? Efetivar outras atividades ou outras atuações da Defensoria. A gente precisava garantir a autonomia administrativa. E não fica à mercê do governador de plantão, tá certo? Que isso é a pior coisa que pode existir. A gente já tinha isso na lei, a gente já tinha parte orçamentária, mas a gente não geria a nossa folha de pagamento, a gente não tinha a questão da nomeação dos servidores, dos defensores pelo Defensor Público Geral, e isso tudo foi acontecendo nesse processo que durou mais ou menos 1 ano. Primeiro, tivemos que contar com o convencimento do governador. Era importante você valorizar o defensor público, muito importante. Porque não adianta nada uma pessoa ter, vamos dizer assim, um advogado, né? Falando de uma forma bem leiga, que o defensor público é alguém para fazer a sua defesa, se essa pessoa não pode fazer a defesa plena. O defensor é nomeado pelo governador, mas ele não é um servidor do governador. E no final de 2015, a gente teve a autonomia plena. Foi quando a gente tinha autonomia orçamentária e financeira, a gente rodava a nossa própria folha, a gente fazia a nomeação dos servidores. Isso aconteceu na gestão do Dr. Ricardo Trindade, na época o Rafael era o subdefensor, e depois a gente conseguiu fortalecer isso quando o Rafael assumiu logo em seguida. Folha de pagamentos saiu da esfera da Secretaria de Administração, passou a ser rodada na própria Defensoria. Nossa primeira folha feita com a nossa autonomia, abril de 2014. Eu lembro que foi feita uma força-tarefa, que aí o doutor Rafael ajudou, ficou até tarde da noite, o doutor Ricardo Paiva nos ajudou, era o Hudson, eu, o Mário, tanta gente. Gente, foi maravilhoso. Aí a gente saiu daqui, era em torno de umas 10 horas da noite, mas a gente conseguiu fazer a nossa folha. É outra defensoria hoje, completamente diferente. Qual é a diferença da autonomia para não autonomia? Foi recurso. Aquele foi o primeiro passo. A partir da, vamos dizer assim, da independência da nossa maioridade, a gente começou a planejar como seria a nossa atuação. Qual era o próximo passo? A gente tinha concurso para defensor público, já vários feitos, mas nós não tínhamos concurso para servidor. E a gente precisava de equipe de apoio. Assim que saiu a autonomia, ela viu que ela poderia fazer nosso primeiro concurso público para servidor administrativo, que foi muito lindo demais. Foi uma outra ocasião assim maravilhosa. Então, nós reestruturamos toda a carreira de pessoal por meio de uma lei. Mudou tudo. Mudou nosso cargo, mudou nosso salário. Eu consegui elaborar essa lei, a gente conseguiu aprovar essa lei e a partir disso nós fizemos o primeiro concurso para servidor. E hoje a nossa defensoria está cheia de jovens, muita gente aí com muita garra para querer crescer e evoluir. Pessoas com um pouco mais de gás, pessoas que trouxeram a juventude que a gente precisava para iniciar essa corrida rumo ao fortalecimento da defensoria, a gente conseguiu reestruturar. Tanto é que hoje vocês percebem que tem sempre um concurso atrás do outro, não é? Uma valorização dos servidores, então a gente conseguiu melhorar a remuneração desses servidores e integrar eles na instituição, mostrar que eles faziam parte da instituição e que a defensoria não era feita só de defensores públicos, mas sim todos os colaboradores tinham uma participação efetiva na garantia de acesso à justiça. Muda tudo, fecha tudo, a regra era distanciamento. A gente deixou todos esses projetos de lado e o foco passou a ser como que a gente vai ter continuidade no atendimento a essas pessoas, considerando que o nosso assistido geralmente são pessoas muito humildes, que não têm acesso à internet, que não têm acesso a um telefone de qualidade, e a gente precisou reconstruir todos esses canais de atendimento para continuar perto da população. E além disso, além de garantir o atendimento, a gente também precisava de um outro lado, estar perto do Estado, acompanhar quais eram as ações que eles estavam adotando para salvar a vida das pessoas e tentar contribuir de alguma forma. A palavra que nos movia era reinventar a defensoria, não de criar uma nova instituição,
mas reinventar o modelo de atendimento, porque a gente precisava continuar perto da população. E durante a pandemia a gente fez algumas pesquisas com os nossos assistidos, né, a partir daquele período em que as pessoas começaram a ficar desempregadas, que as pessoas estavam num momento de dificuldade, e a gente percebeu ali que de cada 10 pessoas que a gente estava atendendo, pelo menos 8 delas ou tinham perdido um emprego ou tinham tido uma redução na sua renda. E esse fenômeno, ele até hoje ele traz resquícios. Por quê? Porque isso ampliou a quantidade de pessoas que a Defensoria Pública precisa levar assistência. Então isso justifica a necessidade que a Defensoria tem de crescer. A gente conseguiu, ano após ano, ir melhorando o orçamento. O orçamento inicial era muito pior do que ele é hoje. O que é importante deixar claro é que existe uma defasagem muito grande entre a Defensoria e outras instituições que também têm essa parcela do orçamento. A Defensoria Pública, hoje, faz mais com menos. O tribunal ter o orçamento que tem está correto, é justo, é merecido. Mesma forma, o Ministério Público, a Assembleia e também o TCE. Agora, 1,6 para quem tem que estar em todas as comarcas é muito pouco. É preciso que tenha equidade e equilíbrio com relação a isso. Eu acho que hoje nós precisamos acabar com os exageros de alguns para poder melhorarmos aquilo que está faltando. Conscientizar a elite, né, quem manda no poder e no dinheiro, de que uma instituição totalmente voltada para a pessoa carente, para a pessoa necessitada, merece ser olhada, merece ser prestigiada, não é fácil. Eu acredito que quem conhece a Defensoria Pública, quem trabalhou um pouquinho na Defensoria Pública, se encanta. Eu sempre acreditei, desde o início, até nos primórdios da Defensoria Pública, que ela iria se tornar cada vez mais uma entidade, sobretudo porque a sua vocação é para acolher as pessoas mais vulneráveis. O assistido que chega à Defensoria, ele chega ali vendo a Defensoria como a última tábua de salvação dele. E isso é importante. É exatamente isso, cidadania, justiça rápida. E se a justiça demorar, ela não serve ao cidadão. Eu sinto orgulho de dizer que eu sou funcionário da Defensoria Pública. Os meus alunos percebem uma certa mudança no brilho do olhar quando eu falo da defesa de pessoas vulneráveis e da Defensoria Pública. Isso é um pouco notório, a ponto de que às vezes vira uma brincadeira, né? O Maurílio é apaixonado pela Defensoria Pública, e de fato sou. Juntamente com todos, né, a turma inteira, nós conquistamos espaços, evoluímos, mas ainda estamos muito no começo. Melhoramos muito, mas a nossa dívida com a população é grande. Quem viu a Defensoria lá atrás e viu toda essa evolução dela, e eu vejo como ela está hoje, é um sonho, gente. Eu me sinto muito satisfeita por poder atender e ser solidária com o próximo. E nos dá orgulho, nos dá alegria, nos dá satisfação, nos dá imensa gratidão. Eu acredito que quem conhece a Defensoria Pública, quem trabalhou um pouquinho na Defensoria Pública, se encanta. Ajudar, nem que seja um pouquinho, uma pessoa que está em vulnerabilidade, entendeu? E isso aí já, até para mim mesmo, eu me sinto um ser humano melhor. A gente vê que muita gente precisa da nossa ajuda, sabe? Nós fazemos a diferença na vida das pessoas. Os polos. Existia uma cobrança muito grande para a Defensoria estar no interior. Levar a Defensoria a um local, ou a um interior do estado, ou a um município, não é só colocar um defensor público. É preciso entender que no interior você não consegue fazer nada sozinho.